Amados amigos, irmãos na fé, alguns dias atrás, no início da nossa quaresma, ouvimos o apelo do profeta: rasgai o vosso coração. Novamente nos reunimos para celebrar aquele momento em que nosso Senhor, no seu imenso amor por cada um de nós, por nossa salvação, por nosso bem, entregou a sua própria vida. E sabemos que no coração de Jesus haviam esses sentimentos que todos nós temos ao enfrentar um mal, ao passar por uma provação. Jesus no Evangelho, no Getsemane, fala: minha alma se encontra à morte, estou angustiado até a morte. São Lucas fala que Jesus começou a suar sangue. E é interessante que nesse período nós vemos duas paixões, uma segundo o Evangelho do tempo corrente e a outra segundo São João, como vamos ler na sexta-feira. E São Marcos, ele não põe nenhuma palavra na boca de Jesus. Quando lemos em João, existe um diálogo entre Jesus e Pilatos. Jesus apenas silencia diante do processo. Talvez porque Jesus sabia que diante dele não havia ninguém poderoso, mais do que aquele que entregou a sua vida, mais do que aquele que permitiu que sua vida fosse entregue. Não adianta procurar razões quando Deus quer alguma coisa. Em nosso coração, quando a gente passa por essas provações, por traições, perda de pessoas que amamos, a melhor resposta é o silêncio. Não existe explicações. E o nosso pecado talvez seja que neste momento de dor, a gente começa a usar aquela preposição se. E se eu tivesse feito, e se eu não tivesse feito. E esquecemos que nosso Deus é o Senhor da história. É Ele quem guia os nossos passos. E mesmo se cometemos algum mal, e temos consciência disso, que somos pecadores, Deus desse mal pode fazer um grande bem. E a única palavra que Jesus fala nesta narração da paixão é aquela que nós também muitas vezes dizemos diante de uma provação e tribulação que nem se compara a que nosso Senhor passou em vida. Porque nosso Senhor não somente sofreu neste momento. São Paulo aos Efésios fala que desde o princípio, quando Jesus se esvaziou-se de si mesmo, ali já iniciava a sua paixão. Ali já iniciava a missão de tentar colocar na nossa cabeça que o amor é o mais importante. E apesar de Jesus muitas vezes, em muitos corações, essa mensagem não é acolhida, nos contemplamos no mistério e no silêncio. E a última palavra que ouvimos do nosso Deus antes da ressurreição, na boca de Jesus, aquele silêncio de Deus, e a única palavra, a palavra que repetimos, São Marcos põe em ipsíssima verba, nas mesmas palavras, o mesmo som, o mesmo encontro de vogais que Jesus disse há 2021 anos atrás. A igreja repete: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A língua que o verbo divino escolheu, o aramaico, traz agora essa profundidade da vida. Deus, no seu silêncio, não dá explicações, e nem deve dar, e nem é obrigação de Deus dar. Deus é muito maior do que esse ínfimo tempo que passamos aqui na terra. E quando nós acreditamos neste Deus, quando nós viemos ao seu encontro, quando estamos em casa, diante deste altar, nosso coração talvez esteja cheio de pedidos, e podemos fazer esse pedido a Deus, podemos pedir, porque o próprio Jesus pediu, não foi Ele quem disse: se possível, afasta-te de mim este cálice. Mas a beleza desse dia está em contemplar aquele que aceitou o sofrimento e venceu. Talvez Deus não dê uma explicação do porquê do sofrimento, porque talvez Deus não seja a razão do sofrimento. A razão do sofrimento é o demônio, e assim nos fala desde as primeiras páginas da nossa Bíblia.
Mas Deus é tão poderoso, que mesmo quando estamos nas garras do mal, do sofrimento, do diabo, do demônio, de Satanás, Deus faz sempre um bem. Por isso que em nosso coração nunca pode ter um medo. E talvez o nosso maior medo seja isso que Jesus passou, a morte. Quando nossa preocupação maior não é a financeira, não é a nossa saúde, a nossa vida afetiva, mas é estar no fim, na morte. Para nós, na nossa cabeça, existe essa mentalidade que depois da morte existe algo maior, porque fomos catequizados, aprendemos a viver assim, mas aceitar que esta morte, que é o nosso fim, que não mais podemos tocar as pessoas que amamos, não poderemos mais vê-la, é uma experiência dramática. E essa é a pior experiência que nós podemos passar na nossa vida. E Jesus venceu essa. E se Jesus venceu essa, que é a pior de todas as experiências, todas as nossas outras experiências que temos com o mal, ela passa a ser menor. É apenas uma pedra no meio do caminho. Porque a maior dor, o maior sofrimento, Jesus venceu. Por isso que em nosso coração, hoje ao contemplarmos esse nosso Deus, nós assumimos a nossa missão. Não temos medo de nada, porque o maior medo já foi vencido. O maior perigo já foi vencido. A maior condenação já passou. Jesus assumiu os seus pecados por cada um de nós, nossos pecados, Ele assumiu em sua carne pela nossa salvação. Então, amados irmãos e irmãs, ao contemplarmos a paixão de Jesus Cristo, a gente nunca pode esquecer que esse Jesus venceu o pior medo do ser humano. E todo o resto passa a ser uma pequena pedra. Quando nos preocupamos mais com essa pequena pedra do que aquela grande preocupação que é a morte, nosso coração, significa que nosso coração não está preparado para assumir Jesus Cristo. Quando nosso coração se preocupa somente com as preocupações deste mundo, significa que nós não entendemos aquilo que Jesus quis passar em cada um de nós. Que neste tempo que iniciamos esta Semana Santa, essas preocupações menores que passamos na terra, nunca tire a nossa paz. Porque se ela tira, significa que você ainda não tem fé em Jesus Cristo. Peçamos a Deus então esta graça da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.